Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que está tratando sobre apologética, sobre a defesa da fé. E nós estamos já diante da lição de número 8, lição que trata sobre a sutileza do enfrentamento, do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, conforme é o subtítulo da nossa lição, nós temos visto muitas coisas ocorrerem no meio do povo de Deus. Coisas que é preciso passar pelo crivo da Bíblia Sagrada para sabermos se eles têm amparo bíblico ou não. E o que nos chama a atenção esta semana é justamente a movimentação do que é conhecido como dons espirituais. A Bíblia fala dos dons espirituais, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas a forma como esses dons vêm sendo exercidos na maioria das igrejas, dizendo-se que são pentecostais, é algo que deve ser cuidado, que deve ser observado, porque a atuação dos dons espirituais, a atuação tem um objetivo, e é isso que nós queremos conversar contigo hoje. Este é o nosso 6º vídeo da semana. Se você está assistindo esse, assista os 5 anteriores. Na segunda-feira, nós falamos sobre a ação do Espírito no Antigo Testamento. Na terça, nós falamos sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. Na quarta, nós falamos sobre o cumprimento da promessa do Espírito no Novo Testamento. Na quinta, nós falamos o propósito dos dons espirituais, que é promover a edificação da igreja. Inclusive, nós já informamos para vocês o que seriam dons naturais, dons ministeriais, dons de serviço e dons espirituais. Nós estamos tratando dos dons espirituais. Na sexta, o falar em línguas como uma identidade pentecostal. Nós comentamos sobre isto ontem. E hoje falaremos sobre uma diversidade de operações realizadas pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito. Antes de nós entrarmos no assunto, eu gostaria de chamar a tua atenção para a lição. A lição ela tem 3 pontos, e no primeiro ponto da lição, em sala de aula, será discutido sobre o Pentecostes bíblico. Como assim? Lá dentro da Bíblia. Promessa no Antigo Testamento, cumprimento no Novo Testamento, é justamente o que tem aqui, o Espírito prometido, nós vamos entrar lá em Joel, nós vamos ver o Espírito derramado, nós vamos para Atos dos Apóstolos, e o segundo ponto da lição vai falar sobre o distintivo pentecostal de nossa igreja. Nossa igreja não falando exclusivamente da Assembleia de Deus, mas da igreja de Cristo. A atualidade dos dons espirituais, porque alguns dizem que os dons são lá para o passado. Não, os dons existem hoje e devem existir porque o serviço da igreja continua todos os dias. No segundo item fala sobre as línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Para saber se alguém foi batizado com o Espírito Santo, até o presente momento, o que nós temos por intermédio da Bíblia Sagrada é que é evidência ao falar em línguas. Você pode ler em Atos capítulo 10, quando o evangelho chega na casa de Cornélio. Você vai encontrar que o Espírito desceu sobre eles. Falaram em línguas, nunca tinha ouvido falar dessas línguas, e então ficou compreensível que eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, falar em línguas é evidência de quem foi batizado com o Espírito Santo. O continuar falando em línguas é a confirmação de que a pessoa recebeu o dom. Mas veja bem, o dom é de variedade de línguas. Se a pessoa não está sendo usada no dom da variedade de línguas, ou seja, o Espírito não está falando, é porque provavelmente o Espírito não lhe deu o dom da variedade de línguas. Aí o fato dele chegar e toda vez ter uma manifestação quer dizer o quê? Ele está sendo batizado com o Espírito Santo? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque é o problema de hoje. Você encontra 20, 30 pessoas na igreja que falam a mesma língua. Não no mesmo propósito, mas eu estou falando das línguas estranhas. Falam do mesmo jeito, com a mesma dicção, com a mesma quantidade de palavra, encerra na mesma hora, fala somente na hora da mensagem. O falar em línguas não é só durante a mensagem. Entenda, o falar em línguas não é só durante a mensagem. O falar em línguas é falar. Surgiu a necessidade, a pessoa vai falar. Conta-se a história de alguém que trabalhava no elevador, subindo o elevador e descendo o elevador. Ele era crente. Aí veio alguém de outro país para o Brasil
E no momento que entrou no elevador, aquele irmão falou em línguas. Aí a pessoa virou para ele, fez uma pergunta e ele não soube responder. Aí virou para o intérprete e disse: como que ele não entende se ele falou comigo no meu idioma? Aí quando a pessoa que ouviu as línguas percebeu que ele não sabia falar em línguas, sendo a pessoa, não sabia falar no seu idioma, sendo uma pessoa também crente, entendeu que era Deus que estava usando ele. Qual era a mensagem? Que ele fosse até o telefone e que de lá ligasse para sua filha, pois lá no seu país sua filha haveria sofrido um acidente e estava precisando de um número de um benefício. Aí ele ligou, passou o número do benefício e a moça foi atendida. Olhe bem, ele crente, a filha crente e o rapaz do elevador crente. Isto é variedade de línguas, entendeu? Variedade de línguas. Agora nós chegarmos somente no culto. Não estou dizendo que vamos parar, não. Nem vamos parar, nem vamos extinguir o espírito. Mas se nós tivermos com atitude de meninice, falando em línguas sem o espírito mandar, é bom que nós cuidemos, porque não é bem assim que a Bíblia fala. Veja o comentário de ontem. Então, só para ficar claro neste sentido. Então, as línguas como evidências. Aí no terceiro ponto nós vamos falar sobre mantendo a chama pentecostal acesa. Como é que mantém a chama pentecostal acesa? Orando, buscando com zelo os melhores dons, não tendo medo de exercer o dom que Deus colocou na tua vida. Se é dons de curar, impõe a mão sobre as pessoas. Se é profecia, entregue a mensagem. Se é fé, pratique essa fé e assim por diante, né? Aí vem a fidelidade das Escrituras. Nós devemos estar de acordo com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é quem determina o caminho que cada interpretação, que cada ação nossa deve seguir. E nós temos o exercício em si dos dons espirituais, que creio eu que vai ser a parte principal da lição, que é o terceiro ponto, segundo item. Vamos então à leitura de hoje, que também está na primeira carta aos Coríntios. E é interessante, irmãos, que estes 3 dias nós estamos lendo em Coríntios, quarta, quinta e sexta, e é justamente em Coríntios que Paulo encontra o maior problema. É uma igreja muito crente, uma igreja muito avivada, uma igreja muito cheia do poder, mas uma igreja muito cheia de confusão, uma igreja muito cheia de problema e uma igreja cheia de meninice. Em Corinto, Paulo é obrigado a dar orientações com relação à Santa Ceia. Mas também em Corinto, Paulo tinha outros problemas. Paulo tinha divisão dentro da igreja, Paulo tinha incesto dentro da igreja. E tem essa questão dos dons espirituais, que em Corinto eles eram, né, os 9 dons estavam lá, mas eram utilizados de forma exacerbada pelo que nós compreendemos, a ponto de ter que orientar cada um dentro do seu contexto. Na igreja de Roma também era parecido, viu? Na igreja de Roma tinha este problema aí também. Então vamos, Roma, mas é mais com relação aos dons, os dons de serviço. Vem para cá a câmera, aí. Vamos lá, então nós vamos ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. A epígrafe diz: uma diversidade de operações realizadas pelo mesmo Espírito. Uma diversidade de operações realizadas pelo mesmo Espírito. Leia-se, Espírito de Deus, não Espírito do homem, Espírito de Deus. E vamos ler aqui na edição Almeida, edição contemporânea, Bíblia Thompson, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Quais são estas coisas? Nós temos lá, versículo 8. A um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, na minha tradução aqui está a operação de milagres, né? A mesma maravilhas. E a outra, a profecia. E a outra, o discernimento dos espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Aí no versículo 11 diz: no entanto, um só. E o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Aqui é interessante. É o mesmo Espírito. E disse, está na Bíblia Sagrada, Jesus falou, que não pode de uma mesma fonte sair 2 tipos de água. Já pensou? Você vai lá e tem uma água doce e você vai lá e tem uma água
turva, uma água amarga, uma água salobra. Ou a água é salobra, ou a água é doce. Ou a água é turva, ou a água é clara. Não existe distinção neste sentido. Não pode ter as duas cores do mesmo jeito. Alguns rios do Brasil, rios famosos, quando se encontram durante uma distância, dá para você perceber a distinção das águas, porque uma fica de uma cor e outra fica de outra, mas não há a mistura imediata. Quando elas vêm, elas ficam diferenciadas. Por quê? Porque não tem como tirar duas cores do mesmo local. Inclusive a Bíblia diz que o que é amargo, o que é doce, o que é bonito, o que é feio, ponto final. Não tem como fazer diferente. E neste sentido, nós temos que o Espírito Santo de Deus atua em nossas vidas, e se ele atua fazendo a manifestação, trazendo-nos os dons espirituais, o Espírito Santo de Deus não vai atuar em nós se nós estivermos com a vida torta, com a vida desarrumada, com a vida desajeitada. Então, às vezes, nós encontramos alguém que sabe se dar notícia, que está com a vida desajeitada, e vida desajeitada é algo muito subjetivo, né? Às vezes a gente pensa uma coisa e na realidade acontece outra, mas Deus está vendo tudo sobre todos. Mas aquilo que é nítido, que é notório, não tem muito o que negar não. Com o passar do tempo as coisas se revelam. E a pessoa, para poder mostrar que não está naquele estado, ele então traz uma manifestação do Espírito, e é isso que nós estamos orientando, para que não caiam nessa cilada. É uma cilada do inimigo você querer comparar, querer fazer algo semelhante ao que o Espírito Santo de Deus faz. Isso já vem desde o princípio. Satanás, quando conseguiu induzir Eva a pecar, Satanás fez justamente isso. Vocês vão ser semelhantes a Deus. Então são coisas semelhantes às sagradas, para que as outras pessoas vejam e entendam que a pessoa tem também aquela espiritualidade, quando na realidade não é. O Espírito, ele é o mesmo, ele não opera de formas... ele não demonstra coisas diferentes, ele sempre tem uma linha, ele é Deus, ele vai agir de forma aprimorada. Entenda isso aqui. E é o mesmo Espírito que reparte essas coisas, ele reparte, é ele quem reparte a cada um. Não é obrigado todo mundo na igreja a falar em línguas. Paulo mesmo diz, lá no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, se todo mundo falar em língua, o que vai dar no culto? Qual é o entendimento? Como é que vai ficar a mente do incrédulo que visita a igreja? Não dá. Precisa ter ordem. Fale um ou outro e outros interpretem, e enquanto uns falam, os outros se calam, para que a coisa haja um culto racional. Mas não é só as línguas. Existem as línguas, existem os dons de curar, existe a profecia, existe a palavra da ciência, existe a palavra da sabedoria. Será que as mensagens que nós temos ouvido atualmente não deveriam os seus pregadores, não deveriam os professores buscar os dons da palavra da ciência e da palavra da sabedoria? Não deveriam, de repente, em vez de ficar preocupado em falar línguas durante o momento da sua mensagem, em completar a sua mensagem com línguas estranhas, em rodopiar no púlpito para mostrar que ele está cheio do poder, buscar o dom da palavra da ciência e o dom da palavra da sabedoria? Será que não seria mais interessante? Não seria interessante a gente, em vez de preocupar em estar usando o púlpito da igreja para pregar, para fazer isso, para fazer o movimento, nós irmos às ruas e de repente entrarmos num hospital e, usado pelos dons de curar, colocar as mãos sobre os enfermos e os curar lá dentro do hospital? Nós temos um caso na Bíblia Sagrada em que a pura sombra, curava. Não que a pessoa quisesse curar, mas os outros tinham fé e colocavam a pessoa, e quando ele passava, a sombra fazia um efeito. Tem um caso que pegaram o lenço de Paulo e levaram. Paulo não pode ir não, então nós vamos levar o lenço. A gente tem um certo cuidado com relação a isso, porque os amuletos não salvam. Mas os irmãos creram e, por vontade própria, por iniciativa própria, pegaram e levaram. Já imaginou se nós, em vez de nos preocuparmos somente com o dom de profecia e o dom de línguas, a gente pudesse ir atrás dos outros dons de operação de maravilhas, que é aquilo que altera a ordem natural das coisas, ou dos milagres, conforme nós já falamos? De sorte que é o Espírito quem escolhe a quem ele dá esse dom. Paulo disse assim, buscai com zelo os melhores dons, mas buscar, se você vai receber, é outra história. Agora todo mundo acha que tem, e alguns ainda dizem, não, você tem, pode usar.
Não é bem assim. Eu já vi culto em que a pessoa disse, se você é batizado com o Espírito Santo, pode falar, fala aí agora. Mas como é que vai falar se o Espírito Santo não concede? Como é que vai falar se não é autorizado por ele? Se a pessoa fizer isso, a pessoa está se responsabilizando pelos atos. Então tenham prudência, tenhamos prudência. O nosso culto não precisa nós precisamos dos dons, isso é fato, porque esses dons é que nos distinguem como pentecostais. Desde o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo veio, e nós passamos a ter a utilização desses dons também, como aconteceu lá nas igrejas primitivas, especialmente Corinto, que é o que nós estamos comentando. Mas nós não precisamos exclusivamente ter que manifestar o dom ou o culto não acontece. Não, não é assim. De repente alguém está buscando uma apresentação teatral e aí deve tomar cuidado porque a responsabilidade vem direta de Papai do Céu. Então, nós temos que uma diversidade de operações realizadas pelo mesmo Espírito. É o Espírito de Deus quem tem liberdade para realizar esta manifestação na vida de quem Ele quer. Vou ler novamente o versículo 11. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, os 9 dons, distribuindo particularmente a cada um como quer. Distribuindo particularmente a cada um do jeito que ele quer e ponto final. Não é obrigado dar o dom a quem está no púlpito. Alguém chegou outro dia e disse bem assim, e como é que ele recebeu e eu não recebi? Nada a ver, tio. Nada a ver. É o Espírito Santo que dá a quem ele quer. Os dons devem ser utilizados, devem ser manifestados lá na faculdade, os dons devem ser manifestados no trânsito. O camarada no trânsito chega na igreja, está sendo usado nos dons? Por que em vez de ser usado nos dons na igreja, não usou os dons lá no meio do trânsito? Ou então começou lá pelo fruto do Espírito, a chamada temperança? Por quê? E assim por diante. Então, temos que é o Espírito Santo quem concede. E você que geralmente é usado nos dons, às vezes você é usado só no dom de línguas, mas tem outros 8. Você que é usado nos dons, deve saber que é o Espírito Santo quem age na hora que ele quer. Legal? Quero ver você na escola dominical amanhã e tomara que esta semana nós tenhamos aprendido alguma coisa. Na próxima semana, querendo Deus, nós estaremos estudando sobre o tema A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Igreja para quê? A sutileza do movimento dos desigrejados. Pode ser até que a igreja, ou a igreja não, os líderes das igrejas nos expulsem. Pode ser isso. Não quero você aqui. Mas você por si só se tornar um desigrejado, de jeito nenhum. A ordem é congregai, certo? Então nós estudaremos isso a semana que vem, querendo o Senhor Deus, querendo o nosso Senhor Jesus Cristo, e cresceremos um pouco mais na graça. Deus te abençoe. Deixa aí o teu comentário, compartilhe, curta, comente. Gente, manda isso aí sem pena. Manda aí para quantos você quiser, inclusive os outros 5 vídeos. E vamos abençoar o reino de Deus. A paz do Senhor e até a próxima semana. Deixa o teu comentário. Eu quero saber o que você achou desse vídeo aí.